Não dá mais não. Cadê? Cadê aquele botão maroto de logout? Eu achei que eu tinha visto ele por aqui, em algum lugar. Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre talento, esforço ou sorte. Qual desses tem um papel fundamental no seu sucesso? Se é que um deles tem. Mas antes, eu queria comentar que às vezes a gente acha que as coisas não podem piorar, né? Só que elas podem. Tá vendo essa névoa aqui? O problema é que isso não é névoa, isso é fumaça. Tá vindo lá dos Estados Unidos, de um incêndio que tá tendo lá, e a fumaça tá chegando até aqui. Deixa eu aproveitar esse estádio aqui. Vamos começar esse vídeo falando de esporte. Então vamos lá, o que é mais importante? Esforço, talento ou sorte? Se a gente pegar o esporte como exemplo, a tendência é a gente dar uma ênfase maior no talento. Porque quando a gente pensa em esporte, a gente pensa em super craques como Neymar, Messi e etc. E nesses casos, o talento realmente é fundamental. Ninguém chega nesse nível se não tem um grande talento por trás. Mas se a gente parar para pensar um pouco mais, a gente vai ver que o futebol ou qualquer outro esporte, ele não é feito só de craques. Ele é feito de pessoas normais que se esforçaram bastante, ou melhor, que treinaram bastante até chegar a um nível profissional. Então nesse momento aqui, para a maioria das pessoas, se você não tem um grande talento fora da curva, é o esforço que vai fazer a diferença entre você ter sucesso ou não em alguma coisa. No nosso caso, o esporte, certo? Bem, há vários anos atrás eu li um livro chamado Fora de Série. Em inglês se chama Outliers, é escrito pelo Malcolm Gladwell, e nele ele pega um monte de gente de sucesso para tentar tirar algumas características dessas pessoas para descobrir o que as pessoas que são fora de série fazem que outras pessoas não fazem. E uma das características que ele menciona é exatamente o esforço colocado para aprender alguma coisa. Ele chegou à conclusão que para alguém ser um mestre em alguma coisa, dominar alguma área, é preciso colocar 10.000 horas treinando naquilo ali. E isso faz muito sentido. Quanto mais você treina alguma habilidade, melhor você fica nela. Isso, inclusive, corrobora essa nossa conclusão que a gente está chegando, que no esporte o esforço é mais importante do que a sorte ou o talento, certo? Mais ou menos. Isso não está de todo errado. Se uma pessoa consegue treinar alguma coisa por 10.000 horas, isso realmente vai fazer com que ela se destaque. Só que nem sempre você vai conseguir fazer isso. E olha só que interessante, numa outra parte desse livro, ele mostra o seguinte: ele pegou várias estrelas do hóquei canadense e ele foi verificar o que esses caras tinham em comum. E dentro dessa amostragem, ele viu alguma galera que tinha um talento fora do normal, mas a grande maioria era a galera exatamente que se esforçou demais para conseguir chegar no nível profissional. Só que ele também viu uma outra coisa interessante. Ele percebeu que a maioria dos profissionais tinha a data de nascimento entre janeiro e março. Olha só que loucura. Mas o que isso tem a ver com o esforço da pessoa, ou com o sucesso da pessoa, ou com as conquistas dessa pessoa? E aí que fica legal. Acontece que nos times de hóquei, assim como vários outros esportes, a peneira para você entrar ou não para o time, ela é baseada no seu ano de nascimento. Isso quer dizer que o cara que nasceu no dia 1º de janeiro, ele vai concorrer na mesma turma do que o cara que nasceu no dia 30 de dezembro. E nisso a gente tem aí um ano de diferença, o que pode não parecer muita coisa. Alguém que tenha, por exemplo, 28 ou 29 anos, não faz nenhuma diferença. Mas para uma criança de 10 ou 11 anos, isso faz uma diferença incrível. Esse um ano reflete em como o corpo daquela pessoa se desenvolveu. Então, quando ela vai para a peneira, o cara que nasceu ali nos primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, ele é na prática vários meses ou quase um ano mais velho do que o cara que nasceu em dezembro. Isso torna ele mais forte, mais veloz e dá uma vantagem na hora de entrar ou não para o time. E a partir do momento que ele entra para o time, aí sim, aí ele vai começar a colocar aquelas 10.000 horas em prática, e é isso, esse esforço que vai fazer com que ele se torne fora de série, se torne um profissional. Ah, pera aí, então você quer dizer que uma pessoa que nasceu nos últimos meses do ano não tem chance de se tornar um esportista profissional? Não, não é nada disso. Só que não dá para ignorar que essa vantagem física da adolescência,
ela vai influenciar muito no resultado. E como a gente ainda não tem como escolher o ano que a gente nasce, o acaso, ou a sorte, ela vai ter um papel fundamental nisso. Mas apesar dela influenciar, ela não é determinante. Tá, mas espera aí, eu não quero ser jogador de nada, não quero ser jogador de hockey, jogador de futebol, então pra mim isso daí não se aplica. Eu quero ser programador. O que isso tem a ver? Não faz diferença se eu sou mais forte, mais fraco, se eu tô mais desenvolvido ou menos, nada disso vai mudar a minha capacidade de programar, certo? Sim, mas não quer dizer que tudo isso que a gente falou aqui não se aplique a você também. Um outro caso desse livro bem interessante é exatamente o caso do Bill Gates. O Bill Gates, ele é um gênio, ele tem o dom para programar, só que ele também tem o esforço. Logo no início da carreira ele já começou colocando muitas horas de treinamento, atingiu as 10.000 horas logo cedo, então ele juntou aí duas partes importantes para o sucesso. Só que se a gente parar para pensar, será que isso é suficiente? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá para 1900 e bolinha, quando ele era adolescente e começou a programar. E aí a gente vai perceber que naquela época não era como hoje. Hoje em dia todo mundo tem um celular, um computador, você pode comprar o seu Raspberry Pi e começar a programar com um pequeno investimento, mas naquela época não era qualquer um que tinha acesso a computadores não. Se o Bill Gates, mesmo tendo todo o esforço do mundo e toda a genialidade, tivesse nascido em outra cidade ou em outro país, provavelmente ele não teria conquistado tudo aquilo que ele conquistou. Isso porque, para ele começar a programar, ele precisou ficar frequentando o colégio que ele estudava. Então até o colégio escolhido pelos pais dele fizeram diferença aí nesse processo. E como nessa época ter acesso a esse tipo de computador, além de ser muito difícil, era muito caro, ele ter nascido numa família que podia bancar aquele colégio para ele, onde ele ia ter acesso ao computador para aprender a programar e futuramente criar a Microsoft, foi fundamental. Por outro lado, ele também não era o único aluno do colégio, né? Então dava para várias outras pessoas terem tido a mesma experiência que ele teve, só que elas não tiveram. E é aí que entra a força de vontade, o esforço e simplesmente realizar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então qual que é o mais importante? É o talento, é o esforço ou é a sorte? Bem, de acordo com o que a gente falou aqui, fica parecendo que a sorte está levando vantagem. Mas na verdade, ela sozinha também não faz milagre não. O importante mesmo é você saber combinar os três. Porque não adianta nada você ter talento para alguma coisa e se esforçar para outra. E isso é mais comum do que parece, tá? Existe muita gente que acha que precisa dedicar o seu tempo a melhorar os pontos fracos quando deveria estar melhorando o seu ponto forte. Ela tem um talento natural para alguma coisa, só que em vez dela se dedicar àquilo ali, ela se dedica a outras coisas que ela nunca vai ser tão boa assim. Então, ela não consegue atingir a excelência naquilo que ela tem talento e também não consegue se destacar nas outras coisas. Olha só, olha como o conjunto é importante. Quando você faz isso da maneira certa, o que você está fazendo? Você está dando chance para a sorte. Porque a sorte sozinha também não faz milagre. Se a sorte não tiver uma ação por trás, ela não tem como trazer resultado. Você pode ter toda a sorte do mundo, mas para você ganhar na loteria, você precisa fazer um jogo. Então, no final das contas, o mais importante não é nem o talento, nem o esforço e nem a sorte. É um quarto pilar, a direção. Se você souber direcionar a sua energia para a coisa certa, aquilo que você tem um pouquinho de talento ou que você está mais disposto a se esforçar, bem, aí sim você vai conseguir atingir o seu maior potencial. E se mesmo assim você acha que não, você não adianta. Não adianta, qualquer coisa que você fizer não vai funcionar porque você não tem sorte, a sorte é o que determina. Bem, nesse caso, se inscreve aqui nesse vídeo, deixa o like nele para eu saber que você gostou desse assunto, porque aí eu posso trazer vídeos de como você pode hackear a sorte. Você não precisa deixar tudo na mão do acaso não. Tem várias coisas que dá para fazer para você ter mais chance de ter sucesso. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!